Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de maio de 2026, quinta-feira, novamente ao som dos passarinhos contrabandeados. Está um dia lindo aqui em São Paulo, céu azul, mais ou menos as mesmas circunstâncias em que eu fiz essa gravação, e esses sons têm a ver com o que a gente vai comentar hoje. Hoje vai ser um episódio, eu acho que meio monocórdico, monotemático, por assim dizer. Dessa vez eu não tenho 500 histórias diferentes, eu quero concentrar numa história só. Mas antes disso eu queria só desabafar um pouco com vocês, porque eu estou um pouco... que palavra que eu uso? Agora há pouco minha mulher saiu e ela falou, nossa, tua cara está um pouquinho diferente, o que que é? Eu falei, não sei muito bem. Eu estou tentando ainda processar essa informação ou essa sensação. Mas tem uma questão muito curiosa. Eu comentei com vocês há algum tempo já que uma vez tinham me colocado a minha revelia, né, a contragosto, num grupo de WhatsApp que tinha se tornado infelizmente tóxico, porque originalmente ele era composto de pessoas muito bacanas e queridas, mas com o tempo se envenenou, como quase tudo na realidade brasileira, em que até detergente é questão de polarização, chinelo é questão de polarização, não é? Mas num certo momento, como eu vi que realmente estava muito difícil argumentar, eu resolvi dar uma cartada diferente. Eu falei, olha, já que eventualmente a minha opinião pode parecer suspeita, eu possa ser considerado como alguém, sei lá o que, de esquerda, não sei o que, diabo, eu vou tentar apelar para alguma coisa neutra, né, uma coisa externa, eu vou apelar para o ChatGPT, eu comentei isso com vocês, né? Aí a questão em jogo ali, eu joguei no ChatGPT, e peguei a resposta do ChatGPT e falei, olha gente, está aqui a resposta do ChatGPT. E para minha surpresa, choque e consternamento e decepção, muitos reagiram e falaram, não, imagina, não dá para confiar no ChatGPT, ele é de esquerda. Né? Ele treinado com coisas da internet, a internet está cheia de coisas de esquerda, não dá para confiar. Isso já faz mais de ano. Né? Mas hoje, novamente, eu me defrontei, para não dizer confrontei, defrontei mesmo, com uma situação parecida em que eu percebi, eu estava conversando com alguém muito convencido daquilo em que acreditava, né? E eu fiquei em dúvida se eu questionava ou não, se eu trazia novas perspectivas, né? Mas eu resolvi de novo ser um pouco mais neutro, eu imaginei, e falei, olha, se você perguntar para o ChatGPT, não, o ChatGPT, veja, ele foi alimentado com umas teorias estranhas, e ele erra sempre, e a pessoa estava defendendo, na verdade, um ponto de vista do século XIX. Não é? Eu tentei argumentar, falei, olha, veja, ciências humanas, uma boa parte da minha formação é em humanidades, ela tem um vício, um pecado original, que é tudo vira igrejinha. Alguns autores viram praticamente cânones, viram livros sagrados. Então, qualquer um que você escolher, aí, Marx, Hegel, tanto faz. Né? E parece que o cara escreveu, está escrito em pedra, que aquilo é uma verdade universal. O mesmo filósofo que eu gosto, Nietzsche, eu já vi gente tratando Nietzsche ou Spinoza como se aquilo fosse a palavra revelada. Né? E veja, de repente, se os caras tivessem vivido 10 anos a mais, 20 anos a mais, talvez eles voltassem atrás, talvez eles soubessem o que a gente sabe, veja quanto que a gente... Mas não adiantou nada, eu voltei para casa super frustrado. E isso, na verdade, é para mim mais uma comprovação de um equívoco meu, equívoco mesmo, equívoco, erro é meu, eu assumo, que é ter essa perspectiva tola, renascentista, de achar que o destino humano é o destino que é o acesso à verdade, o perfeito entendimento do universo, o conhecimento amplo, diverso e sempre em perpétua reconstrução e reinvenção, aquele sonho do homem do renascimento que domina várias disciplinas, ou então outro sonho que é o da racionalidade, que realmente é uma vida digna, uma vida racional, que você tem que pensar racionalmente, mas eu estava equivocado por uma razão que hoje eu já percebi, já descobri onde é que está o equívoco. O equívoco é que o nosso cérebro não evoluiu para isso, ele não evoluiu para ser verdadeiro, ele não evoluiu para ser exato, ele não evoluiu para absorver integralmente a verdade do universo. Não, ele evoluiu para se virar, para não virar jantar. E nesse meio tempo, enquanto você não vira jantar de alguém, eventualmente fazer um sexo, e eventualmente comer alguma coisa.
não é? Para isso, está muito bom. E a evolução também equipou a gente com várias emoções, com vários valores, a emoção do amor, a emoção do ódio, da inveja, a questão do status, a questão da lealdade, a questão da justiça, tudo isso a gente entende do ponto de vista evolutivo, mas isso não tem nada a ver com verdade. A questão de verdade, durante muito tempo, era a verdade do dogma, era a verdade de quem tinha um porrete na mão, a verdade de quem tinha a Inquisição na mão, ou um livro sagrado na mão, só com muito custo e uma aventura bastante perigosa, né, que a gente foi descobrindo outras maneiras de você acessar a verdade, ou de você, como é de dizer, aperfeiçoar a verdade, né, torná-la cada vez mais próxima do que a gente observa, né, que foi a ciência, e que não é exatamente uma campeã de audiência, não é, nunca vai ser, e o que a gente realmente curte é tocar a vida e sem esquentar muito a cabeça, haja vista quanto dinheiro se gasta com cerveja, alucinógenos, futebol, e domingão legal e coisas do gênero, porque ninguém está interessado em ficar exercitando o seu cérebro o tempo todo. Isso explica por que o radinho, obviamente, faz muito menos sucesso do que outras coisas muito mais divertidas. Ponto. Isto posto. Então, o meu erro é mais ou menos fácil de entender, não é fácil de engolir, né? Porque você continua, eu pelo menos continuo nessa esperança, porque talvez eu tenha um perfil um pouco peculiar, talvez não sei, pelo fato de eu não gostar de futebol, ou não gostar de cerveja, né? Ou por eu ser tão curioso assim, né? Talvez eu acabe me tomando como referência, o que não é um bom exercício. Né? Então, isto posto, de vez em quando isso dói, de vez em quando isso pega e eu me pergunto o que diabo eu estou fazendo aqui, né? Porque, na verdade, todo mundo que eu olho à minha volta, 99,9%, estão perfeitamente contentes interpretando o mundo com um saco de gatos de coisas completamente difíceis de acompanhar, mas que tá bom assim, tá ótimo, né? Tá ótimo, o cachorro abana o rabo quando eu volto para casa, o meu horóscopo hoje está ótimo. E você vai substituir pelo quê? De novo, porque a gente evoluiu e todos esses sentimentos, esses receios, esses valores, né? Esses comportamentos, eles evoluíram, de novo, não pelo conhecimento perfeito e magnífico, absoluto, platônico, não, mas simplesmente, cara, para chegar no outro dia, né, para atravessar a noite escura. Então, às vezes eu me sinto um pouco quixotesco, às vezes eu me sinto patético, não porque eu tenha mais razão ou menos razão, é porque simplesmente eu estou forçando muita gente numa direção em que não interessa a ninguém. Ninguém quer questionar as próprias certezas, né? Tá todo mundo já pegou amor às próprias certezas, então tá bom. Então é por isso que de vez em quando eu fico pensando, o que diabo que eu estou fazendo aqui, que teimosia minha, né? Mas aparentemente alguns raríssimos persistem lealmente, o que para mim eu agradeço imensamente, não entendo muito bem, mas agradeço imensamente. Falemos, portanto, já que eu falei aqui de evolução, de passarinhos. Passarinhos enxergam muito bem, né? Olhos de águia, não é? Passarinhos enxergam muito bem, só que tem um mistério aí, né? Eu recentemente, aliás, mais uma coisa pessoal, eu sou míope, desde criança eu sou míope, certo? E míopes, eles correm um risco de antes, né, muito antes de pessoas que não são míopes, desenvolver algum tipo de problema como deslocamento de retina. Até recentemente eu nunca tive nada parecido, ainda mais que eu não corro, não faço nenhum esporte radical nem nada, não é? Mas numa viagem recente eu percebi que tinha alguma coisa estranha no meu olho esquerdo, né? Voltei correndo pro oftalmo e o oftalmo falou, não, isso não é um deslocamento de retina, isso é um deslocamento de vítreo. Eu falei, que beleza. Ele falou, não, então você vai acostumar. Moral da história, eu não acostumei e muito provavelmente vou fazer uma pequena intervenção para tirar um pouco. E parece que, sabe quando você está dirigindo na chuva, o limpador de para-brisa não está funcionando? Então está sempre alguma coisa ali, por eu que estou sempre mexendo com fotografia e tal, isso incomoda bastante. Pois bem, então eu vou lá no oftalmo, no retinólogo, melhor dizendo, já fui várias vezes, e aí o cara faz aqueles exames de fundo de olho, umas máquinas super avançadas, né? Parece uma coisa de ficção científica, e aí eu me deparo com a imagem de como o meu olho é por dentro, que eu não tinha a menor ideia, e ele parece, sei lá, uma bacia hidrográfica, porque tem vasinhos para tudo quanto é lado, não é? Então, pois bem, a nossa retina tem vasos sanguíneos para tudo quanto é lado, porque eu não sabia, saiba você também agora, que, parênteses, eu achava que o órgão do nosso corpo, o tecido no nosso corpo,
que era mais perdulário com relação à energia, que demandava mais energia, que realmente requeria mais energia, era o cérebro. Não, é a retina. A retina tem tantos vasos assim, porque ela consome 2 vezes mais energia, proporcionalmente, claro, teu cérebro é gigante, teu olho é pequenininho, mas proporcionalmente o tecido da retina consome energia feito um louco. Por quê? Porque são mais de 100 neurônios diferentes ali tentando dar conta do que os cones e bastonetes estão enxergando. Eu já comentei com vocês, uma boa parte do processamento das imagens acontece no olho antes de chegar para o cérebro. O cérebro não recebe uma imagem bruta, né, ele já recebe uma imagem já meio, como eu ia dizer assim, já com um tapinha, mais categorizada, tal, mais simples. Pois bem, a retina humana tem vaso pra caramba. Então, você imagina que um pássaro, qualquer pássaro, periquito, pardal, tanto faz, pombo, né, que ele vai ter mais vasos sanguíneos ainda, porque os caras enxergam super bem, eles estão lá no alto e tal, e, fazer um tamborzinho aqui, não. E se você observar a retina de um passarinho, não tem praticamente veia nenhuma. Eles têm uma retina interna, praticamente nenhum vaso sanguíneo, eles têm uma retina externa, que aí tem um pouquinho, tal, tudo bem, mais normal, mas a questão é, prestando só, como é que não tem nenhum vaso sanguíneo na retina do passarinho? Isso sempre foi um mistério e agora os caras usando, imagina, ciência avançadíssima, instrumentos super sensíveis, eles perceberam o seguinte: a retina do passarinho consome uma energia louca e ela é muito mais complexa que a nossa. Inclusive, para poder ser tão complexa assim, ela teve que abrir mão dos vasos sanguíneos para ter mais espaço, porque os vasos sanguíneos ocupam espaço. A retina ali é um terreno, né, e está disputando o espaço dos sensores, está disputando com a parte vascular. Pois bem, para ter mais sensores, para ter, sei lá, uma resolução maior, os passarinhos abriram mão dos vasos sanguíneos. A questão é, se a retina dos passarinhos consome mais energia ainda que a nossa, praticamente 3 vezes mais, proporcionalmente, que o cérebro, como faz? Tanana, tamborzinho de novo, eu não tenho esse efeito aqui na manga, é tão maluco isso. Os pássaros desenvolveram a capacidade de fornecer energia para a retina de maneira anaeróbica. Anaeróbica quer dizer sem oxigênio, o que é muito estranho. Então vamos fazer aqui, voltar um pouco no tempo. Há alguns bilhões de anos, a natureza descobriu como fazer fotossíntese, cloroplastos. A gente está sempre agradecendo esse momento, né, porque o que começou a encher a atmosfera de oxigênio. E aí começaram a surgir, isso foi um desastre para muitas criaturas que viviam sem oxigênio. Aliás, todas as criaturas viviam sem oxigênio. Era um processo anaeróbico, porque não tinha oxigênio. Aí aparece o oxigênio, algumas espécies descobrem como usar o oxigênio para gerar energia. E aí é um sucesso, porque quando você usa o oxigênio para gerar energia, você gera 10 vezes mais energia. 10 vezes mais, o rendimento é muito maior. Então, se você tem 10, 15 vezes mais energia, puxa, você consegue fazer organismos cada vez mais complexos. Antes não dava, não tinha energia disponível. O processo anaeróbico é muito pobre, é muito ineficiente. Se bem que uma quantidade brutal de bactérias hoje vive de maneira anaeróbica, feliz e contente, certo? Certo, a evolução não joga nada para trás. Ok. A questão é que, veja bem, se o processo aeróbico é tão eficiente, ou seja, oxigênio, vasos sanguíneos, né? Como assim o passarinho abriu mão disso e preferiu fazer de maneira anaeróbica? Como é que ele sustenta? E aí os caras foram ver a estrutura, finalmente entenderam para que servia lá um tecido que eles não tinham a menor ideia para que servia, né? E esse tecido está levando glicose direto para dentro da retina. Glicose, ele não está levando oxigênio, está levando glicose. Porque como o processo é anaeróbico, ele é muito ineficiente, se precisa de uma quantidade cavalar de glicose. Então, isso está levando glicose direto para o interior do olho. Mas, para quem já fez exercício sem respirar direito, etc. e tal, você ficou todo dolorido por causa do ácido lático, pois bem, toda vez que o processo de geração de energia anaeróbico, ele gera ácido lático. E isso é tóxico. E a questão é que como é que então o olho do passarinho faz para ficar livre do raio do ácido lático?
Pois bem, ele desenvolveu lá uma solução qualquer, ok? Então ele consegue ficar livre do ácido lático, ele alimenta a glicose diretamente, o processo é muito ineficiente, mas não faz mal porque isso proporciona uma visão absolutamente extraordinária para os passarinhos. Eu adorei essa história, eu adorei. Agora eles estão tentando entender como é que, por que isso aconteceu. Porque estava tudo indo no caminho oposto, estava tudo indo no caminho aeróbico. Os olhos normalmente são aeróbicos. Por quê? Bom, os passarinhos descendem, são primos dos dinossauros, certo? Eles estão tentando entender, entendeu? Eles estão tentando entender por que sim, por que não, isso foi uma coincidência, isso teve alguma pressão evolutiva, mas eu achei essa história sensacional. Vale lembrar que passarinhos também têm cérebros super inteligentes, talvez justamente por isso que para processar tanta informação visual você acaba tendo que ter um cérebro muito concentrado, com uma capacidade incrível, e a gente está agora finalmente entendendo algo que era um mistério durante não sei quanto tempo. Não é? Isso vai tornar você mais feliz, vai ganhar mais dinheiro? Não. Eu acho que pelo menos para mim, né, isso me abre os olhos, me faz enxergar mais, né, amplia a minha visão, me faz ter mais admiração pela natureza que me circula em torno de mim. Agora, quando eu ouço os passarinhos, agora tem mais uma razão para eu me encantar, mais uma razão para eu admirar, não é? Então, esse é um processo que não tem fim, porque a gente não para de descobrir coisa nova, né? Isso é, se você estiver disposto e se você não estiver contente com alguma explicação do século XIX que envolve burguesia, sei lá o que mais, Estado, ou sei lá o que, pecado original, ou seja o que for, né? Então, mas de qualquer maneira, eu confesso que eu estou um pouco, a minha, não sei se é a minha autoconfiança ou a minha própria autoestima, não é, andam um pouco abaladas, porque quando eu percebo, né, o quanto é poderoso o apelo, né, do viés de confirmação, né, do amor que a gente acaba tendo por ideias que explicam meio mais ou menos, mas está tudo muito bem, porque você chega no final do dia e a vida que segue, não é? O que eu estou fazendo nesse filme. Mas eu vou processar isso devagarinho, né? Vai ser um processo. Aliás, só fazer um comentário final. Não, eu vou deixar isso para amanhã. Eu acho que esse vai ser um assunto para amanhã. Amanhã vamos falar de um tema que faz muita gente, sei lá, abrir os olhos e falar de uma maneira sonhadora, que é energia. Falei aqui da energia, né, que o oxigênio proporciona. Amanhã a gente explica um pouco mais dessa questão apaixonante, dessa questão quase mística, que é a energia. Por enquanto, vamos ficar aqui com o Renê com um pouco menos energia do que o normal. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.